chave. A ideia do podcast é trazer convidados com histórias incríveis e que conseguiram, através da sua jornada, virar diversas chaves. Hoje eu tô com uma pessoa aqui que antes dela ser campeão mundial de jiu-jitsu, eu tenho certeza que ele é campeão da vida. Ele é um faixa preta da vida. E eu tô com Isaac Baiense. Irmão, satisfação enorme ter você aqui conosco na Chave. O propósito da Chave é a gente conhecer um pouco mais da sua história, entender toda a sua jornada e como você chegou onde você está hoje. Então, obrigado pela presença. É uma honra ter você aqui conosco nesse especial de Natal. E vamos conhecer um pouquinho mais do Isaac. Para começar, quem que é o Isaac? Conta para nós. Bom, vamos lá. Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da minha história, né? Eu acho que os nossos ramos, ele tem a ver, né? Que é sobre saúde. Eu costumo sempre falar muito isso, né? Jiu-jitsu, muitas pessoas veem como uma luta, uma competição, mas existe a saúde mental, a saúde física. Eu acho que a gente acaba se sincronizando, né? Porque no final o seu trabalho é isso, né? É ajudar a cuidar de vidas, que é o mesmo do jiu-jitsu. Mas Isaac, vamos lá. Isaac Baiense, nasci em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro. Tenho 29 anos. Amanhã vou fazer 30 anos. Ah, então é É um aniversário. um aniversário. Fechar o ciclo, né, da casa dos 20 anos. E comecei o jiu-jitsu quando eu tinha 11 anos de idade, numa comunidade. Eu venho de uma periferia, né, do Rio de Janeiro. E eu lembro que o jiu-jitsu, ele começou a me transformar desde o começo, né? Porque eu venho de uma família onde meu pai já ficou preso mais de 10 anos. Minha avó teve 8 filhos, dos 8, 7 foi pro crime. A minha mãe, a família dela também era por esse caminho. Meu avô, pai dela, já ficou preso mais de 5 anos. Então, normalmente esse seria o meu ciclo, né? E quando eu conheci o jiu-jitsu, a minha mãe até fala, eu era uma criança muito rebelde, né? Eu era muito abusado. Tipo, quase todos os dias tinha gente lá na porta dela. Isaac fez isso, Isaac fez aquilo. O jiu-jitsu, ele me mudou de uma forma. Antes, eu costumo dizer muito isso, né? As pessoas olham, eu ganhei mundial, eu viajei o mundo, ganhei premiações, minha equipe se tornou campeã mundial. Mas antes disso tudo, o jiu-jitsu, ele teve um papel muito grande na minha vida, que foi pegar aquela criança que não tinha muitas perspectivas de vida, né? Talvez seria até o outro lado. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa assim acelerada. Então, talvez eu teria usado esse meu lado para fazer as coisas ruins, porque era muito fácil de onde eu venho. Mas ao encontrar o jiu-jitsu, eu consegui melhorar primeiro como pessoa, né? E com isso começar a sonhar de mudar de vida. Então, eu acho que todo mundo, Isaac campeão mundial, Isaac, eu ganhei mundial, europeu, pan-americano, brasileiro, e eu ganhei títulos em todas as minhas faixas. Então eu fui um atleta muito bem sucedido, né? Quando se diz sonho. E também consegui criar uma equipe onde o propósito era ajudar a mudar a vida de outros atletas, né? Dar oportunidade. E no final essa equipe também se tornou campeã mundial. Uau. Então hoje a Dream Art é a minha equipe, é a minha academia. A gente tem algumas franquias pelo mundo. Então hoje a gente está na Coreia, hoje a gente está na Inglaterra, na Alemanha, na Espanha, no Peru, nos Estados Unidos, no Brasil, em alguns lugares, né? Então acho que eu estou assim vivendo um momento da minha vida muito especial, onde o atleta, normalmente a gente pensa muito no curto prazo, né? O próximo campeonato, próximo campeonato, próximo campeonato. E hoje eu estou focando muito mais assim no longo prazo, fazendo algumas transições da minha vida. Então, acho que esse é o Isaac. Esse é o Isaac. Um sonhador, um fruto do caos, né? Porque eu venho de famílias que viveu um caos a vida toda e eu consegui mudar um pouco desse ciclo. Há 11 anos me mudei para São Paulo, trouxe a minha família e hoje as pessoas, o campeão mundial é uma das coisas mais legais que tem, né? Do que eu escolhi fazer da minha vida, mas ontem eu estava refletindo muito, né? Fechando esse ciclo, eu acho que uma das minhas maiores vitórias foi conseguir trazer dignidade para minha mãe, né? Poder olhar para minha família e saber que eles conseguem viver uma vida digna que não era o que a gente vivia há 20 anos atrás. Então, chegar, não tem dinheiro para comprar pão do amanhã. Então, acho que é isso. Isaac é uma pessoa abençoada que se encontrou na vida e conseguiu realizar os seus sonhos, uma parte, né, dos seus sonhos, e ainda tem muita coisa aí para fazer pela frente. Ô Isaac, mas quando foi o seu contato com o esporte?
Como foi? Você é uma criança até 11 anos, cresceu em Bangu, no meio do caos. Mas quando foi o seu contato com o esporte e o que você, ao ser inserido no esporte, percebeu que havia de diferente ali do que você vivia? Então, a pessoa que me trouxe para o jiu-jitsu foi meu primeiro professor, que se chama Fábio Andrade. Eu ficava na rua brincando, né? E ele sempre passava e chamava todo mundo para treinar. Vamos treinar, vamos treinar, vamos treinar. E aí até um dia eu fui treinar. Então, ele foi o grande responsável por me introduzir no jiu-jitsu. Tá. Mas o ambiente, que foi o que me fez realmente, de fato, olhar pro jiu-jitsu, né, cara, eu quero estar aqui dentro cada vez mais. Eu gostava de estar na rua. A rua era a minha casa, era escola e rua o dia todo. Era isso, minha vida era isso. Fazendo merda, né? Criança numa comunidade, era isso. Era muita energia, né? Era muita energia. Então, eu estar dentro da academia, do jiu-jitsu, eu olhei para aquilo ali e aquilo ali me transformou. Foi, cara, que lugar do caramba. E acho que é esse ensinamento também que eu trouxe para a minha vida, né? Cara, o ambiente, ele é fundamental. Porque o ambiente, ou ele te afasta, ou ele te faz você viver coisas que você não imaginava antes, né? Eu acho que esse ambiente, as pessoas que estavam lá naquele momento, o jiu-jitsu da forma que era naquele momento, e eu me apaixonei pela competição muito cedo. Eu comecei a treinar, com 3 semanas eu estava competindo. Isso é coisa, tipo assim, um absurdo. Mas era moda. A molecada, vamos competir. Eu também falei, vamos embora, eu vou. E apanhei, que meu Deus do céu. E o primeiro campeonato que você ganha foi quando? Foi meu 3º campeonato. Eu lutei o primeiro, perdia. Porque o que acontecia? Eu sempre fui baixo, né? E aí eu lutava, aí quando chegava na minha categoria não tinha ninguém. Aí meu professor falava, olha, se for pra vir pra não lutar e só ganhar a medalha, melhor nem ir. Então ele me jogava nas categorias de cima. Que eu acho que isso também foi muito importante. Hoje, parando pra pensar. Te moldou, né? Me moldou. Tipo, vamos atrás de desafio, não vamos atrás de conforto. Que eu poderia ir lá, pegar a medalha de participação e falar pros outros, fui campeão. Era fácil. Mas ele não, vamos atrás de onde tem gente. Então vamos atrás de desafio. A gente não tá indo pra buscar uma medalha. A gente tá indo ali atrás de desafio. E aí, cara, eu apanhei pra caramba. O segundo, a mesma história. E aí o terceiro foi marcante porque tinha alguém na minha categoria. Aí meu professor olhou pra mim e falou assim, agora tem alguém na tua categoria. Promete que você vai ganhar? Era criança, tinha 10, 11 anos. Falei, prometo. E aí foi aonde eu ganhei. E aí aquela sensação da vitória, a sensação do, cara, de poder, né? Foi algo que me fez, tipo, eu quero viver isso mais vezes. E aí foi aonde eu comecei a me dedicar, comecei a treinar e comecei a viver isso cada vez mais. Teve alguns episódios, né, que meus pais brigavam muito e aí, vamos se mudar, morar perto da minha avó, mãe do meu pai, para ver se a gente consegue mudar um pouco a rotina da vida, né? Foi e só piorou. Aí, no meio dessas brigas, meu pai foi preso e eu comecei a trabalhar também com 11 anos para poder ajudar minha mãe em casa. Minha mãe tinha 4 filhos na época, né? E aí eu virei também homem da casa muito cedo. Muita responsabilidade muito cedo. Muito cedo, que hoje eu agradeço por ter vivido isso. Porque a minha motivação, você falou um pouco no começo sobre chave, né? E meio que a minha motivação era não ter saída. Eu não tinha escolha, eu não podia escolher. Não vou fazer nada. Porque minha mãe tinha 4 filhos em casa. E eu sempre fui o filho mais desenrolado. Então eu olhava aquilo e, cara, tenho que correr atrás, tenho que ajudar. Minha mãe nunca, filho, me ajuda, vai trabalhar. Isso partiu de mim, muito novo. E é até engraçado, porque minha mãe até me lembrou isso, né? A primeira vez que eu comecei a trabalhar em Kombi, né? Essas van. E a primeira vez que eu fui trabalhar era Dia das Mães e meu pai ainda não tinha sido preso. E eu tava passando assim, os caras estavam cheios de van. Eu falei, tio, posso varrer a tua van pra ganhar um trocado pra comprar um presente pra minha mãe, que era Dia das Mães? E aí que começou esse ponto de tipo assim, cara, dá pra me trabalhar quando meu pai foi preso. Que aí quando ele foi preso, aí eu fui atrás desses caras. E aí comecei a trabalhar. E aí comecei a virar homem de casa muito cedo. E isso foi o que me moldou e me fez correr atrás dos meus sonhos. Porque as coisas na minha vida elas aconteceram muito rápidas. Processo, cheguei em São Paulo em 2015. Eu era faixa roxa, né? 7 meses peguei minha faixa marrom. E aí ganhei tudo na faixa marrom, peguei a minha faixa preta. Aí tive o primeiro ano ali, 17, faixa preta muito legal. E aí 18 fui campeão mundial. Aí, final de 18, fundei o Dream Art. Que é a sua academia. Que é a minha academia e a minha equipe.
Aí eu fazia parte da equipe Aliança, aí fiquei até 21 defendendo a bandeira da Aliança e virei uma bandeira própria em 2021. Quem que te gradua? Fábio Gurgel. Foi Uau. ele, eu sou faixa preta do Fábio Gurgel e Michael Lang, né? Dos dois. Deixa eu só voltar num ponto lá de trás. Qual foi, no jiu-jitsu, quando você tem uma queda, como chama? Uma queda. Queda. É. Qual foi a sua maior queda ainda ali na sua adolescência? A maior queda foi a minha transição para São Paulo. Por quê? Fábio Andrade sempre foi um pai para mim. Então, eu tive a proposta de me mudar para São Paulo e eu já morei com ele. E então era uma relação assim, eu acho que ele foi o meu pai quando meu pai se afastou. Porque teve uma época da minha vida que meu pai foi solto depois e meio que abandonou a gente. E ele virou um pai. E aí imagina eu olhar de um lado, eu não tinha estrutura para chegar onde eu queria, mas eu tinha ali o professor. Mas você sabia pra onde, o que você queria? Sabia. Eu consegui enxergar muito cedo. Com 15 anos eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos e ficar 5 meses lá. Esse foi o momento onde eu olhei, cara, é possível viver de jiu-jitsu. Com 15 anos. Com 15 anos. Mas é o ponto, eu não tinha outra opção na vida. Eu não tinha oportunidades. Vou estudar. Da onde eu venho, cara, dá pra contar no dedo as pessoas que eu vi crescer realmente de fato na vida. Prosperar, entendeu? Então, o jiu-jitsu era a única saída que eu via. Ou é isso aqui ou eu não tenho nada. Porque eu não tinha, o cara se formou, eu não gostava de estudar. O cara não tinha. Os exemplos eram fulano roubou, fulano assaltou, o fulano traficou, era isso. Então, meu exemplo de sucesso era esse. E o histórico da minha família era esse. Eu tenho, né, ele tá vivo ainda, um tio que eu cresci, ele com casas em frente à praia, sítio, carrão, perdeu tudo, porque a vida errada, ela não compensa, né? No final, algum momento, as coisas dão errada. E então, assim, eu enxerguei no jiu-jitsu muito cedo, sabe? Cara, essa aqui é a minha saída. Então, eu acho que esse foi o momento que eu olhei assim e falei, é possível? Quando eu tive essa oportunidade de ir para os Estados Unidos e olhar, cara, eu posso viver de jiu-jitsu. Então, acho que esse foi o momento. E aí, o momento mais difícil foi em 2014, onde eu tive que mudar para São Paulo. E aí, eu acabei tendo que me distanciar do meu primeiro professor e dos meus amigos de infância, né? Porque meus amigos era tudo da academia. Eu vivia só esse ambiente. E eles ficaram magoados com a minha saída, que é normal. Sim. E isso, eu lembro que eu fiquei 6 meses. Eu chorava quase todos os dias. E sozinho, não falava nada pra ninguém. Que eu tinha uma namorada que na época eu não queria demonstrar fraqueza pra ela. Minha mãe no Rio, eu tinha 18 anos, eu não queria ficar preocupando ela. Eu não posso falar que eu tinha amigos, porque eu tinha acabado de chegar. Uhum. E aí foi um momento assim doloroso pra mim passar por esse processo. E foi um momento também onde eu fui vice-campeão pan-americano, peso absoluto, fui vice-campeão brasileiro, fiquei em terceiro no Mundial. E eu entendi que eu fiquei 6 meses vivendo para mostrar algo para as pessoas. Minha cabeça era, eu vou treinar, vou ganhar para mostrar para essas pessoas que a decisão que eu tomei foi a certa. Isso me fazia um mal. Quando acabou a temporada, eu falei, cara, eu não preciso disso. Eu não preciso mostrar nada pra ninguém. Vou viver minha vida, velho. Vou treinar, vou me dedicar. E aí, quando eu me livrei do sentimento de aprovação, foi onde eu fiz isso aqui, ó. Uau. Aí, cara, meses ali, campeão pan-americano sem kimono, campeão mundial sem kimono, campeão sul-americano, aí virou o ano, campeão europeu, aí perdi a final do PAN, campeão brasileiro peso absoluto, campeão mundial e vice no absoluto. O absoluto é uma categoria aberta, onde cara de 60 pode lutar com um cara de 100 quilos. Então, tipo, quando eu me libertei desse sentimento, a minha vida... Então você virou uma chave aqui. Com certeza, 100%. Aqui você virou uma chave que era a chave da aprovação dos 100%, outros. 100%. Isso é muito louco, porque eu converso com muitas pessoas e é muito louco como a gente, como ser humano, em muitos momentos da nossa vida, a gente quer viver para isso. E por que, Isaac? Eu acho que é insegurança, né? Eu, pelo menos, eu acho que é o fator insegurança. Eu preciso provar algo para você, sabe? Para você achar que eu sou algo. Então, eu vivi muitos anos da minha vida dessa forma. Porque imagina, eu já teve situações do quê? Das mães dos meus amigos falar, não quero ver você andando com o filho da Roneiva, por causa do histórico da minha família. Então, eu carregava um fardo que não era meu, entendeu? O pai do cara já foi preso, essa família não presta. E aí, como é que eu não vou crescer inseguro? Não tem como. Aí, quer o quê? Quero mostrar para as pessoas. Ô, Isaac, um bom papo, a gente precisa de um café, né? Ficar mais criativo, o café chegou. Ô, Isaac, diz que você tá me contando, sabe o que chama muita atenção? Você é a quebra de uma geração. Total, 100%. Como que isso queima dentro de você? Você tem filho hoje? Não.
Como que isso queima dentro de você de saber que você rompe uma geração, uma história que veio do seu pai até você e você vai levar para os seus filhos um outro legado? Emendando aqui, seu pai é vivo ou não é? Faleceu ano passado. Faleceu ano passado. Como que você vê isso? Que você é a quebra de uma geração. Como que isso queima dentro de você? Porque é algo poderoso isso, né? Então, é até engraçado, porque meu pai faleceu ano passado, né? E minha vida, ela é muito baseada, assim, com a minha relação com meu pai, né? Porque eu tive... Hoje, né, eu enxergo que eu tive, eu acho que 4 momentos, assim, com meu pai, que foi o amor, né? Eu era o filho mais agarrado. E aí, depois que eu descobri o passado dele, eu tive frustração, porque, tipo, eu fiquei sabendo tudo que ele fez no passado e a forma que ele se comportou na separação com a minha mãe. Aí, depois, a compreensão, né, porque eu falei, cara, meu pai começou a roubar com 8 anos, meu pai não conheceu o pai dele, a mãe dele era alcoólatra. Então, como é que eu vou julgar uma pessoa que não teve estrutura familiar nenhuma? E aí, eu comecei até a me culpar um pouco no sentido, cara, você foi abençoado, você se encontrou. Talvez meu pai não teve essa oportunidade. E depois a gratidão, porque foi graças a ele ter me abandonado ali a minha família, né? Em um momento da vida, que me fez eu querer crescer. A minha motivação nunca foi, quero ser campeão mundial porque eu quero ser melhor do que as pessoas. Quero ser campeão mundial porque eu quero... Nunca tive esse ego do... eu quero ser o cara por conta do título. Era mudar a minha vida e da minha família. Esse sempre foi o meu propósito. Isso veio por quê? Porque eu não tive um pai presente ali para ser o provedor da casa. E eu tenho que me tornar isso muito cedo. Então, eu atribuo muito o meu sucesso ao meu pai. Porque acho que ele me deu o melhor que ele poderia ter dado. Das condições dele. Das condições dele. Que foi o abandono. Que foi o não ajudar a minha mãe. Naquele momento ali que eles se separaram. Mas isso me fez crescer muito. E é até engraçado, porque ontem, né, eu levei a minha irmã, porque meu pai faleceu e tinham 3 filhos que moravam com eles, né, que era tudo pequeno. E aí a gente trouxe para São Paulo para poder morar com a gente, né. E ela até ontem eu levei minha irmã para tomar assim, um café da tarde, né. Aí ela, já tô cheia, acabou. E aí ela tinha deixado o suco pra caramba, né. Eu falei, mas tu não vai levar não? Eu falei, porra, essa geração mudou, né. Na minha época eu não tinha condição de tomar um suco e ainda, pô, acabou, vou levar embora. Cabeça já tá bem de vida, né? Porque eu deixo aí, eu não quero mais. Porque antes era, tipo assim, não podia desperdiçar nada. A cabeça era, tipo assim, cara, não tenho. E não existia sobra. Sim. Era, vou levar pra casa, e aí isso me fez, tipo assim, cara, que do caramba. Que hoje, tipo, a gente não precisa viver isso, sabe? Eu não preciso mais... É coisa boba, né? Mas eu valorizo, sabe, cada coisa dessa pequena. Porque eu sei o que eu passei, sabe? Era negócio de, cara, o pão na época francesa era 10 centavos. E tipo assim, meus pais, minha mãe, amanhã a gente não tem dinheiro pra comprar pão, sabe? Graças a Deus, eu nunca, não posso falar assim, eu passei fome de não ter nada em casa. Mas a gente passava necessidade. Hoje a comida é feijão e farinha. É o que tem, sabe? A gente vivia um ciclo do cara, tem que correr atrás pra ver o que a gente vai comer amanhã. É sempre na pressão. Sempre na pressão, entendeu? Sempre na pressão. Até a galera, e é difícil pra mim muitas das vezes, qual é a sua cabeça pra lutar um mundial? Cara, eu passei muita coisa antes de ter que pisar ali, velho. Então pra mim, tipo, lutar um mundial é muito mais fácil. Porque eu tive que ver, eu vi muita coisa. Entendeu? Imagina com 10 anos eu ver, meu pai sendo espancado e jogado dentro de um carro de polícia. Entendeu? Você acredita que você chega na faixa preta já se tornando faixa preta da vida, né? Com certeza. Tipo assim, competir pra mim sempre foi fácil. Sabe, por conta disso. Porque eu passei por muita coisa para chegar lá. E até isso eu agradeço, sabe? Porque por mais que foi caos, passei por muita coisa que eu carrego até hoje comigo, eu acho que foi importante para minha vida, sabe? Como pessoa, como ser humano. Eu acho que ter vivido tudo isso antes de me tornar um grande campeão me forjou muito para ter que lidar com a vida de atleta. Você assistiu o filme A Forja? Não. O filme A Forja ele é muito bacana porque ele conta muito, de uma maneira muito similar com da sua história, né? Porque lá tem um rapaz que ele tem
uma situação com o pai dele, na qual o pai dele, de forma indireta, acaba forjando ele a ter que se tornar uma pessoa, um homem melhor. E ainda quando garoto. Então é muito legal ver essas histórias de que nós não nos preparamos para viver o extraordinário. Sim. A pressão faz com que a gente viva o extraordinário. É o que o fogo faz com o diamante, né? Total. Isso é um negócio que eu falo muito com as pessoas, né? Eu enxergo com a pressão, o medo, né? Você se comporta de algumas formas, né? A primeira, você corre, você está com medo. A segunda estágio ali, você trava. Porque o medo é medo, né? Ele bloqueia. E o terceiro te faz crescer, te faz, cara, evoluir. E eu sempre fui um cara que, sabe, a pressão pra mim sempre foi um negócio, eu sempre gostei de sentir, sabe, essa pressão de, cara, tenho que dar o próximo passo, tenho que crescer. Isso é muito louco também do que eu tenho poucos medos na vida. Por quê? Porque eu passei por muita coisa. Então, pra mim, hoje tudo é lucro. Sim. Então, porra, a vida que eu vivo era... Você vivia um caos. E assim, é muito louco, sabe? Eu, cara, viajei o mundo, sabe? Através do jiu-jitsu, através do que eu me encontrei na vida. Então, até o bate na madeira, né? Mas eu até falei pro pessoal, tipo assim, cara, eu não estou... o sentimento que eu tenho é que eu tô pronto pra morrer no sentido do... O meu propósito de vida eu cumpri, velho. Que era mudar a vida da minha família e era quebrar esse ciclo da minha vida. Porque isso me doía muito. Então, o meu maior orgulho hoje não é o título. Porque o título passa, velho. A medalha tá lá, sabe? Mas é o que eu consegui fazer como vida, sabe? Seu legado. Meu legado. Então, eu me sinto hoje um cara realizado. Porque eu sei o que eu passei. Eu sei o que eu vivi. E talvez para muitas pessoas, mas esse cara conquistou pouca coisa, né? Porque ainda tem muita coisa para conquistar. Mas, cara, eu sofri muito, sabe? Eu sofria calado, de tipo, coisa boba. Chegar um Natal, ver as famílias reunidas, eu não tinha uma família reunida. Era eu, minha mãe e meus irmãos ali. Enquanto chegar Dia dos Pais, todo mundo comemorando. As minhas dores eram essa, sabe? Então Então hoje o que eu vivo, ontem tava refletindo, né, sobre vou fazer 30 anos, e eu sempre senti, né, tipo, não tenho uma família, minha família sempre foi muito separada, né, e aí eu acho que Deus me deu uma academia, uma equipe, onde eu criei esse senso de família, onde a minha equipe foi campeã mundial, onde hoje eu sou referência para muitas pessoas. Você fez uma ambiência, a sua ambiência. Total. Então, eu acho que a vida é isso, né, cara? São ciclos que a gente vai vivendo e algo que eu gostaria, né, de que as pessoas olhassem pra mim, não é como campeão mundial, é como, cara, olha de onde esse cara saiu, onde ele chegou. É possível, sabe? Porque o mundo, ele é muito negativo, né, cara? Porque a vida é difícil. E eu acho que falta cada vez mais pessoas querendo incentivar outras. Sabe quantas pessoas morrem? E morrem não é de morrer, de estar num caixão, mas é de não sonhar, sabe? De não acreditar que é possível. Então imagina se eu não acreditasse que fosse possível. Eu tinha 1000% para acreditar que não seria possível. E o que você poderia falar para uma criança ou para alguém que está sobrevivendo, para um adulto que está sobrevivendo, que é possível? O que você diria para essa pessoa? Numa situação de caos, num momento difícil que ela esteja passando. Você, por ter passado por isso, o que você diria para essa pessoa? Ou para a criança, ou para o adulto que está sobrevivendo? Vamos lá, eu acho que para a criança, né, acho que são dois ambientes totalmente diferentes, né? Eu acho que para a criança percorrer o caminho do bem, porque é um momento onde você está ali formando o seu caráter, né? E acho que isso foi algo que desde novo eu tentei fazer, né? Que foi, cara, correr o caminho do bem. Encontre um esporte, e não é um esporte para ser atleta, mas é para se desenvolver como pessoa, como ser humano. Eu acho que o esporte, ele tem um fator muito importante na vida do ser humano para ele poder se desenvolver. Os Estados Unidos entendeu isso já desde sempre. Por isso que é uma das maiores potências quando chega em uma Olimpíadas. Não é só pela vitória, mas entenderam a importância que o esporte tem na vida da pessoa. Que é o quê? É igual a Pamela. A gente estava conversando e ela falou, cara, eu estava num momento muito difícil de vida e quando estava indo mal ali no trabalho e encontrei o jiu-jitsu, foi onde eu me reencontrei. Porque o esporte, ele tem esse poder do que? De te desligar do mundo, do caos, do problema, do trabalho e você conseguir se desenvolver em outra coisa. E entender que muitas das vezes
o nosso destino não é a nossa realidade do momento. Nossa, é sério. Sabe? Porque é isso, a maior parte do tempo, qual era a minha cabeça? Meu, nosso destino... Não é a realidade do momento que a gente está vivendo, sabe? E eu acho que as nossas crenças, elas são essas. É o quê? Eu cresci vendo, o amigo ali casou, tá trabalhando ali no boteco, tá trabalhando aqui nesse mercadinho de esquina, tá entregando gás. E tá tudo bem, trabalho é trabalho. Mas, cara, eu posso mais, velho. Eu posso fazer mais, sabe? Então é ter esse entendimento. E para a pessoa que está passando por um momento difícil, é entender que a vida é isso. O maior problema, eu acho que do mundo, foi que falaram pra gente que a vida seria fácil, que a vida é sobre felicidade. E não é. Algo que eu estou trazendo para minha vida cada vez mais eu agradeço pelas desgraças. Eu enxergo tudo hoje como bênção. Passar um momento difícil, um momento bom, para mim hoje em dia é bênção. Porque uma hora a gente se vai desse lugar. E graças a Deus que eu vivi tudo isso, sabe? Vivi as loucuras, vivi as coisas boas. E é entender que é a velha frase, os momentos bons e ruins eles passam. Mas eu acho que o ponto é o quanto a gente aguenta lidar a porrada. É igual ao seu trabalho. Com certeza foi muito difícil para você chegar onde você chegou. E muitas das vezes a gente não chega porque a gente é foda. A gente chega porque a gente aguentou pra caramba passar pelo processo. Que não é fácil. É não desistir, né? É não desistir. O não desistir é mais importante, na minha visão, do que, cara, você acertar. Porque você vai acertar. Quando você é persistente, quando você aguenta e continua trabalhando, cara, você vai acertar várias vezes. Mas o ponto é esse, é tipo assim, eu ganhei um mundial na faixa preta, mas eu perdi 3 finais. E como foi lidar com as derrotas? Foi difícil, mas no meu caso eu entendi o momento que eu vivia. Porque eu fundei a minha equipe muito cedo. Normalmente todo mundo faz o quê? Ganha os mundiais, aí depois que aposenta, funda a sua própria equipe. Eu ganhei o meu primeiro mundial e eu fiz algo que ninguém faria, talvez, né? Que foi criar a minha equipe. No auge. No auge, entendeu? Eu com 22, 23 anos de idade. Sem maturidade, novo pra caramba, sem experiência. Mas é isso, eu sempre me joguei pras oportunidades, eu nunca tive medo. Eu acho que esse é uma das minhas maiores qualidades, é não ter medo do amanhã. Errei pra caramba nesse processo. E faz parte. Que faz parte, entendeu? Mas hoje e por muito tempo eu vou colher os frutos de tudo isso. Da dificuldade que eu tive que passar, da maturidade que eu não tinha, mesmo assim, vambora. De estar no meu auge, vivendo o melhor momento ali da minha carreira. Vou fundar a minha equipe e ter que começar a lidar com muita gente, com muitas pessoas. E eu acho que o mundo é sobre isso. É sobre você se jogar. Ô Isaac, qual que é o medo de um faixa preta hoje? É difícil te responder essa pergunta porque no final são pessoas, sabe? Eu tenho a minha faixa preta na cintura, eu sou campeão mundial, mas eu sou imperfeito. Eu tenho muitos defeitos. Então, às vezes, o que é o meu medo não é o medo do outro faixa preta super campeão. Então, são personalidades totalmente diferentes. Eu acho que o meu maior medo é não viver e não concluir, eu acho que é a minha missão de vida. Que eu acho que agora, né, falando, depois que eu te expliquei tudo, eu acho que eu fui um cara abençoado, sabe? Eu acho que me pegaram ali no meio do caos e esse cara aqui vai ser, cara, um escolhido. Eu acho que eu tenho essa missão, sabe? De poder retribuir ao mundo, de alguma forma. Porque aí eu fui fruto do caos. Então como é que eu faço para poder retribuir um pouco ao mundo o que o mundo fez por mim? Porque, mais uma vez, o que eu vivo hoje, cara, é algo... Eu nunca pensei em viver 1% do que eu vivo hoje. Não era real. Na minha vida, o que eu vivia, o meu ambiente que eu enxergava, não era real. Então, o que eu vivo hoje é algo que, cara, eu fui abençoado, sabe? É óbvio, eu me dediquei, eu me entreguei, mas... eu estava no momento certo, na hora certa, no lugar certo, na mentalidade certa, porque eu poderia ter desistido. Algum momento você pensou em desistir? Não, porque o ambiente foi foda pra mim. Foi, caraca, quero estar aqui, velho. Então, tipo assim, aí depois que eu comecei a entender o que era aquilo, eu falava, cara, qualquer coisa do mundo, isso aqui é melhor do que qualquer coisa no mundo, sabe? Porque é isso, porque a minha vida era uma merda, sabe? As minhas amizades de rua eram uma merda. Aí quando eu cheguei na academia de, cara, treinar, me desenvolver, evoluir, aí, cara, comecei apanhando. Eu era marrentão, era brigador. Tipo, eu era um dia sim, um dia não, tava brigando na rua, velho.
velho. Um dia sim, um dia não. Tipo, já tomei madeirada, já dei madeirada, já, pô, tava com meu irmão em festa, nego, pô, botar arma na cara dele. Então eu já vi muita coisa ruim. E aí quando eu vou pro ambiente jiu-jitsu, onde a gente prega outros valores, aquilo ali foi onde me agarrou. Foi onde, cara... E aí foi onde, cara, isso aqui é um mundo, é um universo. E aí depois eu comecei a ver, cara, é possível viver de jiu-jitsu. E aí eu não tinha infância. Eu vivi até os meus 11. Depois que eu conheci o jiu-jitsu, minha vida era jiu-jitsu. Ô Isaac, o que você vê voltando em um ano atrás? Qual foi a decisão? Vou melhorar. Qual foi a decisão que você tomou em um ano atrás que te fez ser uma pessoa melhor hoje? Vamos lá. Essa é uma pergunta boa, tá? Eu não vou falar de um ano, eu vou falar mais ou menos 6 meses. 6 meses atrás eu tive uma lesão, tá? E nessa lesão eu refleti muito sobre a minha vida, sobre o que estava acontecendo, como é que ela estava indo. E foi a melhor coisa que aconteceu. Bênção. Lesão, tinha um evento pra lutar, eu poderia, que merda, que desgraça. E hoje eu vejo que foi uma bênção na minha vida. Porque depois dessa lesão, e o atleta, ele é o quê? Ele é egoísta. Eu preciso pensar em mim, eu preciso evoluir, eu preciso me desenvolver para poder competir. Essa é a cabeça do atleta. E eu ainda vivia muito isso. E com essa lesão eu falei, cara, eu preciso respeitar os ciclos de vida. E foi aonde eu falei, cara, eu vou dar uma parada agora nas competições e deixa eu focar na minha academia, deixa eu focar na minha pessoa, deixa eu focar na minha vida. E foi aonde foi um divisor de águas para o que eu tô vivendo agora. O momento que eu tô vivendo agora na minha vida. Eu acho que entender os ciclos é importante. E para mim era muito difícil, sabe? Porque aí imagina, cara, dono de academia, um time de competição grande para liderar, algumas franquias pelo mundo. Então, tipo assim, muitas responsabilidades. E ao mesmo tempo querer viver em alto nível, performance, sabe? Porque eu sinto isso, que eu ainda tenho nível para poder competir com os maiores do mundo. Mas para isso eu tinha que estar o quê? Vivendo para isso. Eu não consigo mais. Eu aceitei depois dessa minha lesão, sabe? Eu tô vivendo um momento mágico na minha vida, aonde eu tô tentando eu tô focando o máximo possível em crescimento, em melhorar, enxergar as desgraças como bênção. Ressignificar isso, né? É importante, sabe? Eu não poderia, nossa, que merda, me machuquei. Eu até agradeci o cara que eu tava treinando, o meu aluno que eu tava treinando, que eu falei, cara, obrigado, velho. Porque aquilo ali foi um divisor de águas pra mim, sabe? E eu tô muito contente com o que eu tô vivendo e com o que eu sei que eu ainda vou viver. O que você quer viver nos próximos anos? Quais que são os seus objetivos, Isaac? É eu poder, através do meu trabalho, do meu esforço, impactar o máximo de vida que eu conseguir positivamente. Óbvio, a gente tem ambições esportivas, a gente tem ambições materiais, mas isso vai vir, porque eu vou trabalhar e eu vou fazer esse negócio acontecer. Mas agora, o como, eu acho que isso hoje para mim é o mais importante, porque eu acho que a gente está nessa terra de passagem. Então, como eu posso impactar a vida das pessoas? Como eu posso passar por aqui e as pessoas lembrarem de mim não pelo que eu ganhei, e sim pelo que eu causei nesse mundo? Então, acho que esse é o meu objetivo, porque eu acho que esportivamente falando e material eu vou conquistar, porque eu acordo todos os dias cedo, vou dormir tarde, eu me entrego pro processo, eu me entrego pro propósito, então eu não tenho mais hoje em dia essa preocupação. Então, a minha preocupação ela tá muito mais que através do meu trabalho, através da filosofia do Dream Art, a gente consiga impactar o máximo de vidas positivamente. Quem foram as 3 pessoas fundamentais na construção do Isaac? Vou botar 4, tá? Porque eu acho que meu pai, né, por ter me colocado sob pressão sem ele querer e saber desde novo, né? A minha mãe, porque a minha mãe teve um papel fundamental para me mostrar que, por mais das dificuldades, por mais das desgraças que acontecia, ela sempre foi uma pessoa acolhedora. Tipo, hoje, minha mãe teve o que teve da história com meu pai, todas as brigas, todas as frustrações, as decepções. E aí o meu pai faleceu ano passado, a gente trouxe as crianças e ela ajuda a criar. Tá criando hoje a minha irmã de 9 anos, que ela não teria. E ela fez isso em outras vezes também. Eu tive um irmão de outra parte de pai, né? Não era filho dela, e ele, criança, lá no centro do Rio, ele morava com a mãe dele, e aí foi pro juizado de menor, ele fugiu, subiu, aí estavam correndo atrás dele pra pegar, subiu em cima do trem, puxou o fio de descarga. Teve que amputar os 2 braços.
minha mãe ajudou a criar. Eu não era filho dela. Então, hoje eu consigo enxergar isso, sabe? Eu acho que eu trouxe isso um pouco da minha mãe também pra minha vida, que eu sempre fui um cara acolhedor. Então, Do servir, né? Do servir, sabe? Pro próximo. O meu primeiro professor, Fábio Andrade, que, cara, me abraçou no momento ali de dificuldade, né? Virou um pai pra mim, me trouxe pro jiu-jitsu. O ambiente que ele formou e... não vou falar sócio, né? Mas o Pimentel, que foi a pessoa que acreditou na equipe, no projeto, em transformar vidas e teve comigo desde sempre, né? E colocou ali financeiro, colocou, mas o financeiro não foi mais o importante. Foi a forma que ele viveu aquilo. Foi o coração que ele colocou. Um cara muito bem sucedido, né? No que ele faz. E eu sempre, quando você tá numa comunidade, você acha que a vida é sobre dinheiro, né? E o Pimentel trouxe esse lado pra mim, porque é um cara simples. É um cara que, quando eu conheci ele, meu iPhone era melhor que o dele. Ele tinha condição de comprar o iPhone do ano. Do ano as 1000 vezes. Então, mostrou pra mim que a vida é simples. Não é sobre ter, é sobre ser. E é isso. Então, acho que o Pimentel, ele me mostrou isso, sabe? Cara, a vida é simples, é óbvio. O dinheiro, não dá pra ser hipócrita, sabe? O dinheiro, ele facilita, ele traz muita coisa. Mas ele, por si só, não é a solução do mundo. Ele é o meio, não é o fim, meio, né? porque quantas pessoas se matam aí, são ricas, são bilionárias e tiram a vida. Porque não é sobre o dinheiro. É sobre, acho que, a forma que você vive. É a forma que você enxerga o mundo. Que vai muito também aquela insegurança, porque eu vejo muito isso. Tem muita gente insegura que quer se apegar no dinheiro. E aí o que acontece? Chega e conquista o dinheiro, aí olha, caraca, não é isso, velho. Porque ela acredita que o dinheiro vai dar o poder que ela nunca teve pela insegurança dela. É isso. E quando ela chega, ela isso. se sente vazia. E é isso que eu quero, tipo assim, viver cada vez mais na minha vida sobre propósito. Porque eu acho que quando você tem um propósito, cara, o dinheiro ele vai vir. Ele é consequência. Ele não vai ser mais a solução, sabe? Não, a solução é eu conseguir impactar vidas. Boa. Então acho que é sobre isso. Ô Isaac, amanhã é seu aniversário, né? É isso aí. Eu acho que 30 anos. Traz um ponto de inflexão, assim, né? Da gente pensar tudo que você já viveu. Mas olhando pra aquela câmera ali, pra você deixar uma mensagem pra sua mãe. Que mensagem que você deixaria pra ela, agradecendo por essa jornada até aqui? Bom, eu refleti muito ontem, né, sobre isso e acho que tanto a minha mãe quanto o meu pai, né? Por mais que o meu pai se foi, eu tinha vergonha dele, né? Por tudo, as coisas que ele fez do passado dele, né? E hoje eu tenho muito orgulho de ter nascido do caos, né? De ter tido o pai que eu tive, a mãe que graças a Deus eu tenho, que sempre me... Eu acho que assim, minha mãe, ela me ensinou muito sobre amor, sem falar, sabe? Porque foi como eu falei, né? Ela criou filhos que não era dela. De um ex-marido que fez ela sofrer muito, né? Então, assim, se eu sou o que eu sou hoje, é graças a eles, sabe? Foi óbvio, o mundo me moldou, porque eu falo muito, a minha educação veio da rua, sabe? Não foi de casa. Eu tive alguns exemplos, né? Do que eu não queria ser, que foi ver o passado do meu pai, o amor, assim, da minha mãe, né? O abraçar. E tudo que eu aprendi, assim, a rua me ensinou muito também, sabe? Conviver com pessoas. Então, eu sou muito grato, sabe? Acho que a todo mundo que passou na minha história. Não só minha mãe, não só meu pai, não só meu primeiro professor, Pimentel, porque eu acho que é aquela frase, né? Pessoas precisam de pessoas que a gente... Do Joel, que a gente estava lá no evento e isso aí pra mim ficou marcado, né? Então, na verdade, mensagem que eu queria deixar de agradecimento é a todos vocês. Você de estar aqui agora, nesse momento, compartilhando um pouco sobre o Isaac. Eu acho que essa foi uma das conversas que eu falei menos de jiu-jitsu e mais sobre pessoas, sobre vida, sobre mentalidade. Com certeza foi a que é mais, porque eu sempre fui para as conversas para falar do campeão, sabe? E da história, do ganhei fulano, ganhei ciclano. E hoje a gente conseguiu bater uma conversa aqui de vida, sabe? De propósito, de mentalidade. É quem tá dentro do kimono. Sabe? A pessoa, o Isaac, né? Porque as pessoas olham assim, o campeão. Cara, o campeão, ele é normal, velho. Sabe? O campeão é o cara que não desistiu, é o cara que persistiu, é o cara que acreditou mais do que os outros. Mas a gente é humano igual a todo mundo. Eu não me sinto melhor do que as pessoas por causa do meu título. Porque o título, ele serviu para algo pessoal meu. E ele me deu a oportunidade do mundo me enxergar. O título, para mim, ele foi uma vitrine. Mas o título não é o Isaac, sabe? O Isaac vai muito além do que a medalha. O Isaac é o que ele viveu todos esses anos, né? E o que ele quer viver para os próximos.
é tentar ser cada vez melhor, né? Porque eu acho que a gente não aprende a viver, a gente vive e aprende. Boa. E a minha cabeça e o meu propósito é esse, é tentar ser o melhor que eu possa ser como pessoa e devolver ao mundo ao que o mundo fez por mim, porque eu tive a oportunidade de viver o caos, de viver a desgraça, ser o melhor do mundo, ser exemplo para as pessoas, ser aonde eu vou, ao meu trabalho, as pessoas me valorizam. Então eu vivi tudo nessa vida em relação a sentimentos, de se sentir um merda, de se sentir não tenho condição de nada e ao mesmo tempo, porra, eu sou o cara. E graças a Deus, eu acho que ter vivido isso não me deixou ser um idiota, de achar que eu sou melhor do que alguém. Porque é aquela frase, né? A gente vive momentos. Eu fui campeão mundial, sabe? E hoje eu não consigo ser mais, porque hoje eu tenho outra vida. Eu tenho outras ambições. Então eu acho que a vida é sobre isso, é sobre momentos, são ciclos que a gente vive, né? E eu tento o máximo possível não me perder nessa caminhada. Porque imagina, a gente falando sobre insegurança, né? Não quero vocês andando com o filho da Roneiva, o pai é mau caráter, o avô, o tio, essa família aí é não sei o quê. E aí do nada eu sou, do nada não, mas depois de alguns anos eu sou o melhor do mundo. Poderia ter sido um rebelde. Lembra de vocês aí que falavam de mim? Então agora olha onde eu tô aqui, onde vocês estão. Mas não preciso. Incrível. Sabe, porque eu tento carregar muito isso, né? Cada um dá o que tem. E eu quero dar o melhor que eu posso. Então eu luto muito pra isso, né? Porque no final, eu sou imperfeito. Eu tenho muitos buracos dentro de mim. Eu tenho muitas frustrações dentro de mim. E eu não preciso colocar isso pra fora. Então acho que é sobre isso. Irmão, sem palavras, fiquei muito feliz com essa nossa conversa, de conhecer um pouco mais sobre o Isaac. Obrigado. O intuito do podcast da Chave é exatamente esse, é conhecer a essência da pessoa e estar aqui diante de um faixa preta da vida mesmo. No jiu-jitsu, o professor é o mestre, né? Sim. E ele não constrói esse título à toa. E você é a prova disso, que você, do caos, se tornou um grande mestre. Obrigado. Aqui você tem um fã. Tamo junto, tá? Obrigado, meu coração. Pra encerrar, deixa uma mensagem pra galera aí. Se você pudesse, através de uma mensagem, impactar o mundo, que mensagem que você quer deixar pra galera? E já encerrando, obrigado pela participação. Foi uma honra falar com você. E que Deus te abençoe. Que você possa, através do seu trabalho, do seu ser, impactar e transformar a vida de muita gente. Muitas pessoas precisam estar perto de você. Obrigado. Beleza? Obrigado. Qual mensagem que você quer deixar aí pra galera? Bom, eu acho que eu já deixei várias aqui, né? Eu acho que... É como eu falei, né? A frase ali que eu usei, né? O seu destino não é a realidade que você vive hoje. Então, cara, acredite nos sonhos de vocês. Tentem o máximo possível correr o caminho do bem e tentar aproveitar a vida. Porque eu vejo muita gente achando, né, que a vida é as vitórias, a vida é o dinheiro. E eu entendi que é você valorizar os momentos, as pessoas que estão com você, as pessoas que estão construindo com você, porque no final tudo isso aqui vai passar. E a minha cabeça é muito essa. Eu preciso valorizar o máximo possível cada momento que eu estou vivendo. E isso me faz acordar todos os dias amando a vida. Faz me acordar todos os dias disposto a trabalhar, disposto a me dedicar. Às vezes eu tô morto, tô cansado pra caramba. Mas eu olho e falo, cara, eu tenho que aproveitar tudo isso. Então é isso, aproveitem e corram atrás dos sonhos de vocês, que por mais que às vezes a gente não vai realizar os nossos sonhos, pelo menos a gente tentou, a gente correu atrás. Eu acho que a pior coisa do mundo deve ser o sentimento de covardia com você mesmo. Cara, eu não persegui os meus sonhos, velho. Eu não dei o meu melhor. Eu acho que isso é um ato de covardia. É você não dar o seu melhor todos os dias. Então, não seja um covarde. Boa. Obrigado, irmão. Tamo junto. Obrigado. Turma, esse foi um episódio especial de Natal com o Isaac, um faixa preta da vida, um mestre da vida. E aqui nós encerramos agradecendo a todos vocês. Se inscreva no canal, acompanha esse projeto incrível, que é um projeto que nós procuramos falar sobre pessoas para pessoas. Obrigado, tamo junto. Beijão, até a próxima.